Amém, amém. Então hoje nós estamos aí na sessão 6 da nossa série A Cronologia dos Evangelhos. Estamos ainda a sessão de Sucote, Festa dos Tabernáculos, até Avive, o Ano Novo Bíblico. Estamos na parte 6 da sessão 6 e o título do estudo de hoje é O que fazer para ter vida eterna? A verdade é uma pergunta que foi feita a Yeshua por aquele jovem rico, e esse é um dos eventos que nós vamos estar tratando no dia de hoje. O nosso estudo de hoje ele compreende a semana 54 até a semana 62 do ministério do Messias. E eu enumerei aqui quatro eventos específicos que aconteceram durante essa semana. O primeiro evento é a morte e a ressurreição de Lázaro, que está em João capítulo 11, versículo 1 a 54. Depois o segundo evento é uma última ida à Galiléia e a Samaria, Lucas 17, versículo 11 a 18, versículo 14. O evento 3, últimas palavras sobre o divórcio, Mateus 19, de 1 a 12 e Marcos 10, de 1 a 12. E evento 4, o que fazer para ter vida eterna, que é o título aí do nosso estudo, que está em Mateus 19, 13 a 20 e 22, Marcos 10, 13 a 31 e Lucas 18, 15 a 30. Semana passada, então, nós vimos Yeshua retornou da Judéia, do Jordão, do além do Jordão para a região da Judéia, passou ali por Jerusalém, foi advertido por alguns fariseus de que ele seria perseguido, e então ele sai da região da Judéia e vai ali mais para o norte de Israel. Após ele deixar a Judéia, ele recebe uma notícia de enviados das irmãs de Lázaro, Marta e... Quem era a outra? Quem era a outra irmã de Lázaro? Marta e Miriam? Marta e Maria, Miriam. Na verdade, Maria, na Bíblia, o nome verdadeiro era Miriam. Então, Marta e Maria, eles mandam emissários procurar Yeshua para avisar para ele que Lázaro estava doente. E esse é o nosso primeiro evento de hoje, a morte e a ressurreição de Lázaro. Eu não vou ler todos os textos, eu vou ler só o que eu acho que é mais importante aqui para a gente contextualizar com o objetivo do nosso estudo, como eu sempre tenho feito. Vocês que já estão me acompanhando sabem como eu tenho feito isso. E a gente vai então focar só em alguns textos. João 11, de 1 a 54, nós vamos ler então João 11, 6 a 10. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mas, Rabino, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Por que eu separei essa parte aqui da história? A gente conhece muito bem a história de Lázaro, a história de morte e ressurreição de Lázaro. As irmãs dele mandam os emissários, e Yeshua fica ainda 2 dias onde ele estava. Depois ele demora 2 dias para chegar em Betânia, e quando ele chega ali, Lázaro, na verdade, já estava morto há 4 dias. Mas por que eu separei essa parte aqui da história? Por causa dessa afirmação de Yeshua, que em um dia existem 12 horas. Isso aqui vai ser importante a gente ter em mente quando a gente for falar do período ali da crucificação de Yeshua, os 3 dias e 3 noites que ele fica no seio da terra. É importante a gente ter em mente que na visão de Yeshua, ele fazia uma distinção clara entre períodos de dia e períodos de noite. Dentro de um contexto mais amplo na Bíblia, existem passagens que quando você se refere ao dia, o dia pode significar qualquer período dentro de um período de 24 horas, incluindo dia e noite. Porém, o contexto
ele nos mostra isso. No caso aqui, Yeshua faz claramente uma distinção entre dia e noite. E ele afirma que um dia tem 12 horas. Então ele está colocando aqui como uma situação perfeita, né? O período do ano ali é perfeito, no qual a quantidade de luz e a quantidade de escuridão ela é proporcional. Então a gente tem que ter isso em mente, a gente vai usar isso mais para frente, quando a gente entrar lá na morte e ressurreição de Cristo. Mas tenham isso em mente. E aí no versículo 21 a 27, o texto fala o seguinte: Disse, pois, Marta a Jesus, isso aqui depois que ele chega lá em Betânia: Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? Disse-lhe ela: Sim, Senhor. Creio que tu és o Messias, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Então, Marta aqui, ela dá um testemunho de que ela cria que Yeshua era aquele que as Escrituras profetizavam que deveriam vir para restabelecer o reino de Israel. Porque essa é a função do Messias. O Messias viria para estabelecer a nação de Israel. Então Marta fala: eu creio que você é aquela pessoa que veio cumprir isso. Então, apesar do texto aqui não dizer de forma explícita o termo o profeta, Marta também está dando testemunho aqui de que ela cria que ele era o profeta. Porque, como a gente já viu em estudos anteriores, a expectativa de Israel era o cumprimento da profecia lá de Deuteronômio 18, no qual um dia Deus enviaria a Israel alguém à semelhança de Moisés. Então, durante toda a história de Moisés até Yeshua, eles tinham apenas uma pessoa que ouviu diretamente da boca de Deus e transmitiu essa mensagem para a nação de Israel. E Israel estava aguardando o cumprimento da promessa daquele que viria à semelhança de Israel, à semelhança de Moisés, que também ouviria diretamente da boca do Pai, e a essa pessoa Israel deveria se submeter a ela. Crer em tudo aquilo que ela falou, ouvir tudo aquilo que ela falou e praticar aquilo que ela falou. Então, o testemunho que Marta dá aqui é de reconhecer que eu sei que você é aquele que foi prometido, aquele que estava prometido nas Escrituras e veio cumprir. Então, quando Yeshua fala para ela: aquele que crê em mim, ele não verá a morte, e aquele que ainda que esteja morto viverá, o que ela está falando ali é o seguinte: se você colocar em prática na sua vida aquilo que está escrito nas profecias, de que todo aquele que ouvir as palavras deste profeta e as praticar, ele prestará conta diante de Deus, Deus vai requerer dele segundo a resposta que as pessoas derem ao profeta enviado de Deus. O que ele está falando é o seguinte: se você crê em mim, que eu sou esse profeta, e você for fiel àquelas palavras que eu estou ensinando a vocês, vocês não verão a morte. Ou mesmo que estejam mortos, vocês retornarão à vida. E ela admite que ela cria nele. Então não é simplesmente um crer no indivíduo Yeshua. Nós sabemos já disso, nós estudamos isso várias vezes, é crer na mensagem que ele veio transmitir. E que aquela mensagem ela é coerente com aquilo que havia sido profetizado. E ela sabia disso, ela cria nisso. Infelizmente, a gente chega aqui no versículo... quando a gente chega mais para frente na história, o texto diz que quando ele então dá essa resposta para Marta, ele vai até a sepultura, né, manda tirar a pedra, chama Lázaro para fora e Lázaro ressuscita. E aí muitas das pessoas que estavam ali, né, lamentando Lázaro junto com Marta e Maria, eles creem. Porém, infelizmente, o texto nos diz que algumas das pessoas, mesmo vendo a pessoa morta saindo de dentro do túmulo, alguém que já estava enterrado há 4 dias voltando à vida, aquelas pessoas não creram. E aí elas voltam correndo para avisar os fariseus
né? E na hora que você lê o texto aí de João, o texto fala que fariseus estavam lá na casa de Marta também, lamentando ali com ela, né, a morte de Lázaro. E eles correm lá para os fariseus para virar para eles e falar com eles: olha, ele fez um milagre ali, ele ressuscitou Lázaro. E em vez deles estarem impressionados com aquilo que Yeshua havia acabado de fazer, algo extraordinário, trazer alguém de volta à vida, depois de 4 dias morto, em vez deles ficarem não assustados, mas ficarem impressionados com o que eles acabaram de assistir, eles, na verdade, começam a compactuar uma maneira de silenciá-lo, porque eles falam: olha, se esse cara continuar desse jeito, nós vamos perder o controle. Todo mundo vai crer nele. Então nós temos que silenciar essa pessoa. Né? A gente lembra do estudo da semana passada, quando falou a respeito do Lázaro e na parábola, né, de Lázaro e do rico. E aí o rico vira para Abraão e fala, né, envia Lázaro de volta e ele avisa lá para os meus irmãos, para que eles não venham para esse local de tormento. E qual que é a resposta de Abraão? Eles têm os profetas e Moisés. Escutem aos profetas e a Moisés e eles não vão vir para o local de tormento. E aí ele fala: não, mas se alguém levantar dos mortos e for falar para eles, eles vão crer. E aí a resposta de Abraão é: se eles não escutam a Moisés e os profetas, nem se alguém ressuscitar dos mortos, eles vão crer. Isso a gente viu na semana passada. A gente chega nessa semana, né, aquilo era uma parábola, a gente chega nessa semana, a continuidade cronológica do ministério de Yeshua, Lázaro morre, retorna à vida, e aqueles que estavam presos e cegos pela religiosidade, o que é que eles fazem? Exatamente o que a parábola anterior já havia predito. Eles não creram, nem mesmo vindo alguém dentre os mortos, retornando à vida, eles creram. Por quê? Porque para eles, a religiosidade era mais importante. E não é nem algo intencional, não é algo racional, é algo que, creio eu, baseado no que eu tenho visto, inclusive, entre as pessoas que às vezes nós nos relacionamos com elas, creio eu que é algo espiritual, é realmente uma cegueira espiritual, que a pessoa às vezes ela se torna tão presa à religiosidade que ela perde completamente a capacidade de ver a verdade. E como a própria palavra de Deus nos diz, aqueles que amam mais a mentira do que a verdade, o próprio Deus manda a eles o engano para que eles continuem crendo na verdade. A gente também viu nos estudos anteriores que o uso de parábolas nos ensinamentos de Yeshua tinha justamente o objetivo de que aqueles que não queriam ver a verdade continuassem acreditando na mentira. Que os seus olhos não se abrissem, que os seus ouvidos não se abrissem para eles entenderem a verdade. Então é impressionante a gente ver um relato desse, de que alguém viu Yeshua ressuscitando Lázaro. E a primeira coisa que ele pensa é: nós temos que matar Yeshua, ao invés de pensar: gente, realmente esse cara é o Filho de Deus. Realmente ele é um enviado de Deus. Em vez de pensar isso, não, nós temos que silenciá-lo. E isso é o que nós vemos no dia de hoje. Essas pessoas que estão tão dominadas pela religiosidade, escravizadas por doutrinas e tradições de homens, você pode colocar a verdade transparente diante dos olhos dela e ela não vai enxergar. E não adianta. Muitas vezes a gente fica tentando forçar com que isso entre na cabeça de alguém e achando que nós é que vamos fazer a obra. E não somos nós que vamos fazer a obra. Se o Espírito de Deus não fizer a obra para realmente tirar as escamas dos olhos dessas pessoas, nós podemos usar os melhores argumentos do mundo. Nada vai abrir os olhos dessas pessoas, porque nem se sair alguém dos mortos, as pessoas que realmente estão presas a esse sistema religioso, elas vão ver a verdade. E aí o versículo 53 e 54 fala disso que eu citei aqui agora. Desde aquele dia, pois, consultavam para o matarem. Jesus, pois, já não andava manifestadamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra, junto ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali ficou com seus discípulos. E aí a gente chega no evento 2, a cura dos 10 leprosos e o tempo do fim. Lucas 17, versículo 11 a 18, versículo 14. Eu também não vou ler tudo, vou ler apenas as partes que considero mais relevantes.
porque também é uma história que a gente conhece profundamente. Como nós sabemos, né, no início da série a gente falou a respeito do calendário bíblico, como que o calendário bíblico funciona. Quando a gente chega aqui nesse período do ministério de Yeshua, uma coisa que, dentro dessa contagem de tempo e de semanas, uma coisa que fica claro para a gente é que esses eventos com os 10 leprosos, a partir daqui, ele acontece no 13º mês naquele ano. Aí, alguém que não escutou talvez as introduções, ela pode virar e falar, mas o que é isso, 13º mês? É porque, como nós sabemos, né, a maneira como Deus estabeleceu o calendário bíblico, o calendário de Deus para a criação, ela é baseada em duas testemunhas. A primeira testemunha é a lua, que determina o início dos meses. Então você vai contar 12 luas para poder contar ali os 12 meses do ano. E no final daquele 12º mês, você vai observar o estado do amadurecimento da cevada no campo em Israel. Se a cevada estiver madura, você então, naquela lua posterior, né, a lua crescente, posterior à 12ª lua, você vai declarar o início do ano, que é chamado o mês de Aviv. Na verdade, os meses bíblicos eles não têm nome. Eles seriam mês 1, mês 2, mês 3 e por aí em diante. Mas o primeiro mês, ele normalmente tem esse termo Aviv associado a ele, por ser o mês em que a cevada está aviva. É para você identificar essa testemunha estabelecida por Deus para determinar o início do ano. Por que que isso era necessário? Porque se não existisse esse padrão estabelecido por Deus, ia chegar um momento que os meses eles dariam em estações erradas, né? Ia chegar num determinado momento que eles estariam celebrando o início do ano no inverno e não na primavera, como deveria ser. Porque as ofertas que foram estabelecidas por Deus no templo, né, no início do ano principalmente, você tinha que oferecer a oferta das primícias. E era uma oferta feita com os grãos de cevada. Então, se Deus não tivesse estabelecido a cevada como esse parâmetro, você poderia correr o risco de chegar e os meses iam se mover durante as estações. Ia chegar um período que você ia estar celebrando o início do ano no inverno e não tinha cevada para fazer a oferta das primícias. Então, a cevada ela era essa testemunha, esse parâmetro estabelecido por Deus para que o ano comece, porque era a primeira oferta, e só depois da oferta da cevada ser apresentada durante o período da festa da Páscoa, é que então as pessoas poderiam começar a consumir os frutos, a colheita daquele ano. Então, baseado na cevada, quando às vezes chegava no final do 12º mês, a cevada não estava madura. Ela não estava madura, você acrescentava um 13º mês no ano, e aí, com certeza, depois daquele período, você teria cevada madura e poderia fazer todas as ofertas e etc. É o que na nossa cultura, na realidade que nós vivemos hoje, a gente chama de ano bissexto. Né? O Papa Gregório, num calendário romano, que é um calendário baseado em datas e festividades pagãs, não tem nada a ver com o Criador dos céus e da terra, a maneira como eles contavam o tempo fazia com que se perdesse alguns minutos todos os anos. E com o passar do tempo, as datas iam se movendo. E aí, quando chegou lá no ano 500, 1500 e alguma coisa, o Papa Gregório, né, fez o ano bissexto. Então, a cada 4 anos, nós temos um dia a mais para que os meses se alinhem com as estações e uma coisa não se perca da outra. Né? Então, na Bíblia, Deus tem esse parâmetro e é a cevada no campo. Então, tendo isso em mente, a gente conclui que esses eventos que ocorrem a partir da cura dos 10 leprosos, que a gente vai ver agora, acontecem durante o período de um 13º mês. Então, aquele ano em que Yeshua havia iniciado o seu ministério, ele foi um ano em que, ao final do 12º mês, a lua, né, foi avistada, porém a cevada não estava viva, e eles acrescentaram o 13º mês. E foi justamente o acréscimo do 13º mês que possibilita que o ministério de Yeshua seja exatamente 70 semanas, a contar do dia em que ele foi batizado por João e o dia em que o Espírito Santo é derramado na festa de Pentecoste, que é
uma das funções para a qual ele veio. Né? O próprio apóstolo João não, o próprio João Batista, ele declara isso. Né? Eu os batizo com água, mas virá aquele após mim que os batizará com o Espírito Santo. Então esse era um dos propósitos, da função da primeira vinda do Messias. Isso se cumpre na festa de Pentecoste, completando a missão que o Messias veio cumprir na sua primeira vinda, que duraram exatamente 70 semanas. Então a gente lê aqui, Lucas 17, versículo 11 a 19. E aconteceu que antes de ir ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Por que está falando antes dele ir para Jerusalém? Porque logo após esses eventos aqui, logo após a morte de Lázaro, Yeshua sobe para a região da Galileia e uma última vez ele vai fazer uma tour ali na Galileia, na Samaria, e depois disso, né, nós já estamos aqui na semana 56 a 62, então nós já estamos chegando no final do ministério do Messias, são 70 semanas. Então logo depois disso aqui, ele vai para Jerusalém durante o mês de Aviv, né? E aí vai ter a celebração da Páscoa, e é a Páscoa que ele é crucificado. Então antes dele ir para Jerusalém, ele então vai para a região da Galileia e de Samaria. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, aos quais pararam de longe. E levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele vendo-os disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse, não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então aqui, Yeshua mostra novamente o compromisso dele de andar em fidelidade à lei do Pai. Ele poderia simplesmente, né, segundo o entendimento prevalente no meio cristão, Yeshua veio e ele não tinha compromisso com a lei de Deus. Ele veio para mudar a lei, ele veio para pôr um fim na lei. Né? Se isso fosse verdade, e eu acredito que já acho que são 36 vídeos que a gente fez até agora, está mais do que claro que ele não veio fazer isso, mas se fosse verdade, ele não teria por que falar para aqueles leprosos, vão ao templo se mostrar aos sacerdotes, porque isso era uma prática da lei, era uma prática relacionada à purificação, né, ou à impureza cerimonial. Mas Yeshua, que era assim comprometido em andar em fidelidade à lei de Deus, a primeira coisa que ele fala para eles é o seguinte, vão e obedecem à lei de Moisés, vão se mostrar aos sacerdotes. E o ato de fé daqueles homens de crerem na palavra dele e irem, os curou. O texto não fala que Yeshua os curou e depois os enviou. Ele só vira para eles e fala, vão lá no sacerdote mostrar que vocês estão curados. E eles foram. E realmente esse ato de fé deles, de caminhar em direção aos sacerdotes, os curou. Porém, o texto mostra que apesar deles terem experimentado a unção de Jesus, o agir de Jesus na vida deles para os limpar fisicamente, apenas um reconheceu aquilo que Deus havia feito por eles através de Yeshua. E aquele, curiosamente, era um estrangeiro. Né? Como Yeshua estava dentro da terra de Israel, e ele manda que eles vão aos sacerdotes, muito provavelmente a grande maioria ali eram judeus, que estavam doentes e que, portanto, deveriam passar por esse processo de se apresentar ao sacerdote. Mas aqueles que eram judeus, eles não retornaram. Eles foram curados, foram limpos da lepra, mas o coração deles, de alguma maneira, não ficou agradecido àquele homem, àquele Jesus. E eles foram seguir com a vida deles. Mas aquele estrangeiro retorna e reconhece o agir de Deus em favor dele. E é curioso que, mais para frente, a gente vai ver, né, as palavras de Yeshua que fala que os últimos serão os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros.
E quando a gente vê a história da propagação da própria mensagem do Evangelho, a mensagem a respeito de Yeshua, nós vemos que hoje em dia, né, e durante os últimos 2000 anos, prevaleceu a fé, a verdadeira fé, entre os gentios do que entre os judeus. Né? Apesar da fé, quando a gente vê ali o livro de Atos, a igreja primitiva, ela era inicialmente exclusivamente de judeus, cumprindo o propósito para o qual Israel foi escolhido, de ser luz para as nações, e eles cumprem esse propósito, mas com o passar do tempo, se tornou uma prevalente entre os gentios a mensagem a respeito de Yeshua. Apesar de toda a deturpação que vem depois, a contaminação com tradições e doutrinas de homens, fruto do paganismo romano, da filosofia grega e etc. Mas a mensagem de Jesus, ela se tornou algo prevalente entre os gentios. Eles reconheceram aquilo que Jesus fez por eles, mesmo com toda a ignorância, mesmo com todos os erros. Eles reconheceram, Jesus, ele morreu por mim. Jesus, ele me salvou. Jesus, ele curou as minhas feridas. Enquanto isso, o povo judeu, de uma maneira quase que majoritária, virou as costas e se esqueceu dele. Então eu vejo isso aqui como algo profético, né? De que aqueles que foram chamados primeiro, e os que foram chamados primeiros foram os judeus, eles acabaram se tornando os últimos. E aqueles que foram chamados depois, que foram os gentios, só depois da morte e ressurreição, o evangelho então é propagado entre as nações, aqueles que foram chamados depois, eles foram os primeiros. E agora que nós estamos cada vez nos aproximando mais do tempo do retorno do Messias, quando ele retornar, ele vai ver um Israel formado por estrangeiros que se uniram a Israel pela fé. E ele vai olhar e falar, mas os estrangeiros estão aqui. Aqueles que um dia eram gentios, agora eles estão aqui. Cadê o meu povo? E o povo dele vai ter que olhar para aquele a quem transpassaram e então crerem. Mas vão passar por muitos problemas e por muito sofrimento até que chegue esse momento. Então eu vejo esse acontecimento aqui com esses leprosos como uma figura profética do que a gente vê na história da fé no Messias de Israel. E aí o texto continua, do versículo 20 a 37, de Lucas 17. E interrogando pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: dias virão em que desejarei ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades nem o sigais. Só um parêntese aqui. O texto diz, né, que o reino de Deus ele não vem com aparência externa, ele está entre vós. As pessoas gostam de usar pequenos versos como esse para estabelecer suas doutrinas. E aí eles viram e falam o seguinte: viu, Marcelo, o reino de Deus ele não vai ser algo físico, né? Ele não vai ser algo estabelecido aqui na terra. E isso é completamente errado. Todas as profecias que falam a respeito da vinda do Messias e o propósito da sua vinda, inclusive a profecia a respeito da nova aliança, trata de um reino físico, que vai se manifestar diante dos olhos dos homens. E quando a gente vê Jesus, após a ressurreição, lá em Atos capítulo 1, preparando para subir aos céus, para estar à direita do Pai, os discípulos perguntam para ele, é agora que vai ser estabelecido o reino? Vai ser restabelecido o reino de Israel? E Yeshua não fala para eles, não, isso não é uma coisa visível, isso não vai acontecer, isso esquece. Não, Yeshua vira para eles e fala com eles o seguinte: o tempo e a hora que isso vai acontecer não pertence a vocês, apenas ao Pai. Vão fazer a obra de vocês, vão fazer o trabalho de vocês, levando o evangelho aos 4 cantos do mundo. É isso que vocês têm que preocupar agora. Ou seja, a expectativa dos discípulos era o estabelecimento do reino visível. E em momento nenhum Yeshua nega isso. E quando a gente vê lá no livro de Apocalipse, o que vai acontecer é o estabelecimento de um reino visível. Então,
é inquestionável de que o reino será visível. Porém, naquele momento, não era visível. Então, as pessoas costumam vir aqui, pegam uma frase, constroem uma doutrina em cima de uma frase e esquecem centenas de textos bem fundamentados, com todo um contexto em torno deles, e ignoram tudo isso. Por quê? Porque não lhe convém, porque contradiz a sua convicção teológica, e aí ele joga no lixo tudo aquilo que foi escrito no Antigo Testamento por todos os profetas, tudo aquilo que foi escrito no próprio Novo Testamento a respeito do estabelecimento do reino de Deus aqui na Terra, e vira e fala, não, o reino de Deus não tem nada a ver com isso, é um reino espiritual. Nós vamos ficar flutuando em nuvens e cantando aleluia no céu. É isso que vai acontecer. E não é. Então a gente tem que sempre estar atento ao contexto. Neste momento, ele vira para eles e fala, olha, o reino não é algo visível para vocês. Então, por quê? Porque Yeshua estava proclamando a mensagem do reino. E o que eles deveriam é ter os ouvidos abertos para ouvir aquela palavra e transformar o interior deles. Era isso que naquele momento a mensagem do evangelho que Yeshua estava pregando, a mensagem do evangelho do reino, deveria cumprir. Mas o propósito final dela, que a gente vê lá no livro de Apocalipse, é o estabelecimento de um reino físico na Terra. E aí ele fala, né, vai chegar um tempo que vocês vão querer ver o Filho do Homem, e vocês não vão ter oportunidade, e eles vão te dizer, ah, ele está aqui, ah, ele está ali, ah, ele está lá. Não vão, não sigam isso. Porque, como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. Da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado, o outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada, a outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado, o outro será deixado. E respondendo disseram-lhe, onde, Senhor? E ele disse, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Yeshua aqui então ele faz um resumo dos eventos que caracterizarão os últimos dias. Ele faz uma análise um pouco mais profunda lá no livro de Mateus, no capítulo 24. Quando a gente chegar lá, a gente vai tratar um pouco mais a respeito disso. Mas aqui ele faz um resumo. E ele fala para os seus discípulos que vão acontecer certas coisas na Terra e de que eles deveriam estar preparados para isso. Porque ele não está dizendo aqui que é uma questão matemática. Sempre que estiverem duas pessoas, uma será tomada e a outra será deixada. Ele não está falando isso. O que ele está falando aqui é que nós não devemos, e a gente vai ver isso nos textos seguintes aqui, mas o que ele quer dizer aqui é o seguinte, que quando chegar o momento da vinda do Filho do Homem, do retorno do Filho do Homem, as pessoas elas vão ter que escolher entre estarem voltadas para as coisas do Pai, para as coisas de Deus, ou estarem voltadas para as coisas deste mundo. Porque vai haver uma ruptura. Você talvez vai ter que se separar do seu cônjuge. O cônjuge pode ficar e o outro subir. Você pode ter que se separar do seu próprio filho. O texto chega a virar e falar o seguinte, se você tiver as suas coisas em casa, não volte em casa para pegá-la. Ou seja, aonde que vai estar o seu coração? Seu coração vai estar nesse mundo, preso às suas coisas materiais, aos seus bens materiais, preso aos seus relacionamentos,
sejam eles amizades, sejam eles relacionamentos familiares. Você está preparado para se desconectar disso? Né? Porque o texto chega a dizer o seguinte: qualquer um que procurar salvar a sua vida, ou seja, qualquer um que estiver preocupado em preservar o que esse mundo nos oferece, vai perder a sua vida. Mas aquele que estiver disposto a perder o que esse mundo nos oferece como vida, esse é que verdadeiramente vai estar salvo. E isso é algo interior, não é algo exterior. Então, quando Yeshua fala ali no início para os fariseus que o reino de Deus ele não é algo visível, mas ele já está dentro de vós, entre vós, o que ele está querendo dizer é o seguinte: nós já devemos estar preparados e vivendo a realidade do reino quando ele vier para estabelecer o seu reino. Porque antes dele estabelecer o seu reino, nós sabemos que o mundo vai passar por um período de catástrofe total. E a gente tem que estar preparado para se desconectar dessas coisas que o mundo nos oferece. Por isso que nos estudos anteriores a gente viu também que aquele que não estiver preparado para... O termo ali é odiar, mas não é um odiar no sentido de ódio, né? Mas aquele que não estiver preparado para odiar o seu pai, a sua mãe, o seu marido, a sua esposa, o seu filho, o seu amigo, não é digno de mim, né? O raciocínio aqui é o mesmo. Inclusive esse texto que eu estou citando foi um texto de Lucas. E a gente está vendo aqui também Lucas. Então, o raciocínio é o mesmo. Se nós não estivermos preparados para odiarmos o mundo em certo aspecto, de que o mundo não se torna tão importante para nós, talvez nós vamos nos agarrar, né? E em vez dele falar, olha, você vai ficar, né? Você quer ficar os dois? Porque vai chegar um momento que às vezes um vai ser levado e o outro vai ser deixado para trás. Então ele alerta com relação a essa realidade. E aí, falando um pouco a respeito dessa questão do fim do mundo, a realidade que nós estamos vivendo hoje, ela cada vez fica mais clara que nós estamos caminhando naquela direção. Eu não creio que ninguém que tenha qualquer conhecimento bíblico possa ignorar o que está acontecendo no mundo hoje. Essa semana eu compartilhei no nosso grupo do Telegram um vídeo da banda Iron Maiden, no qual eles fazem um clipe, que é um desenho animado, né? Depois de 6 anos sem produzir nada, essa banda, que nós sabemos que é uma banda satânica, né? É uma banda que a própria imagem, a sua história toda é uma história de coisas envolvidas com o satanismo, com tudo aquilo que é mal. E depois de 6 anos sem produzir nada, eles produziram essa música que chama O Escrito na Parede. E eles fizeram um desenho, como se fosse o clipe da música. É um desenho feito pela Pixel, que eu acredito pertence à Disney, então é uma coisa de alta qualidade. E a história é um show que está acontecendo, uma festa que está acontecendo, que é a festa de Beltesazar. E tem um panfleto que fala a festa da vida eterna. E aí tem toda uma história do que vai acontecer no mundo, e aí tem as grandes potências, o mundo está numa catástrofe apocalíptica, e conta um pouco da história do que há de vir, do que a própria Escritura nos alerta com relação àquilo que há de vir sobre a Terra. Só que eles colocam a imagem daquele que virá salvar o mundo, e quando você entende a Bíblia e entende o que está sendo mostrado naquele clipe, fica claro que o Salvador é o anticristo, né? Ao ponto de que, no final do clipe, aquele que salva, que é aquela imagem aquele monstro, que acho que chama Ed, se eu não me engano, que é aquele monstro da capa dos discos do Iron Maiden, ele é quem salva, com aquela figura dele demoníaca, e ele salva ali um homem e uma mulher dentro de um carro, e ele oferece para eles uma maçã, né? Que é o símbolo ali do fruto proibido lá no Jardim do Éden. Então, o vídeo, claramente, ele nos dá uma visão profética, vamos dizer assim, do futuro. E aí as pessoas podem virar e falar assim, Marcelo, mas esse vídeo não tem importância nenhuma, é um vídeo feito por uma banda demoníaca, satânica, e não tem nada a ver com isso. Só que a gente tem que ficar atento ao que eles estão dizendo. Porque tem um texto em Amós, capítulo 3, versículo 7, que fala o seguinte:
certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Tudo que eu já vi a respeito desse texto, a conclusão daqueles que leem esse texto, dizem que isso aqui é uma regra autoimposta por Deus a si mesmo, no qual ele não faz nada sem antes revelar o que ele vai fazer através dos seus profetas. Então, todo o agir de Deus na humanidade, ele primeiro tem que passar por essa regra aqui. Ele tem que ser revelado através dos seus profetas. Se Deus se autoimpõe esse limite, a gente pensa o seguinte: será que esse mesmo limite não se aplica também ao inimigo, a Lúcifer? Será que Lúcifer, para poder agir na Terra, ele não tem que passar por essa mesma lei? Será que isso não é uma lei universal? Uma lei que o próprio Deus se submete? E aparentemente a resposta é sim, apesar da gente não encontrar um texto bíblico que diga que o inimigo tem que manifestar tudo que ele vai fazer antes de fazer alguma coisa. Nós não temos esse texto. Mas o que a gente vê no mundo nos leva a concluir que é assim. E esse vídeo, por exemplo, do Iron Maiden é um exemplo disso. Né? O inimigo está avisando o que vai vir. Né? Se você vê lá o clipe, tem os 4 cavaleiros do Apocalipse, que são 4 motoqueiros, etc. Você vê lá coisas químicas, você vê lá uma barreira digital, onde quem não estava permitido entrar era eliminado e morria, só aqueles que eram permitidos entravam. Você vê tudo aquilo que está descrito na palavra de Deus, mas numa linguagem fantasiosa, numa ficção. Portanto, aparentemente, eu não vou falar isso aqui bater isso aqui como uma doutrina, mas aparentemente essa regra que Deus impõe a si mesmo, de revelar tudo aos profetas antes de fazer, ela se aplica ao inimigo. E aí como que o inimigo escolheu para revelar ao homem aquilo que ele tem que fazer? Através da indústria do entretenimento. A gente vê na história da humanidade várias coisas que acontecem, e aí quando você vai ver, isso aqui tem um desenho do Simpson que tratava disso. Tem um jogo que tratava disso. Um exemplo, a gente fala da queda das Torres Gêmeas em Nova York. Existia um jogo que tratava exatamente do que aconteceu. Será que aquilo ali não era a linguagem que o inimigo usa para fazer a sua revelação de maneira que as pessoas não entendam o que ele está revelando? E aí as pessoas ignoram. É apenas um filme. É apenas uma série. É apenas um desenho animado. É uma fantasia. Isso nunca vai ser realidade. E aí o inimigo trabalha no nosso subconsciente de maneira que a gente continua acreditando que aquilo ali não tem importância nenhuma. E na verdade o que ele está fazendo ele está profetizando aquilo que ele vai fazer. Então eu compartilhei esse vídeo do Iron Maiden lá no grupo, justamente por ter essa visão. Por acreditar, baseado em inúmeros casos que se cumpriram, eventos que estavam descritos em filmes, em músicas, né? A indústria do entretenimento, tanto a áudio quanto visual, a música, o cinema, a televisão, ela é um instrumento utilizado pelo inimigo para poder se revelar à humanidade. E tem também aqueles falsos profetas, tem aqueles líderes de seitas que são ali vamos dizer assim, os profetas oficiais do inimigo, né? E que quando a gente lê ou quando a gente estuda a respeito dele, a gente fica assustado. Só que o inimigo ele não quer nos assustar. Então, em vez dele se revelar através da boca de um assassino, através da boca de um louco, de uma pessoa que nós sabemos que ele tem uma natureza má, uma natureza ruim, e se ele se revelar daquela maneira, nós vamos todos ficar assustados e entrar em pavor, e aí as pessoas vão querer correr para procurar Deus e procurar uma igreja e procurar não sei o que lá. Em vez disso, ele nos transmite através da música de uma artista famosa que é admirada por todos, principalmente pelos adolescentes, pelos jovens, através da televisão, através de um filme legal, de ficção, de aventura, de ação. E ele vai soltando ali as suas profecias com relação ao que está por vir. Então a gente tem que estar atento a isso e ter discernimento para compreender o tempo em que estamos vivendo. Porque nós estamos caminhando para o tempo em que vai haver a separação entre o joio e o trigo.
Vai haver a separação entre aquele que está no campo e aquele que vai subir. Vai haver a separação entre aquele que vai estar numa casa e um vai subir, o outro será deixado. E desde já, eu adianto para vocês, isso não está falando de arrebatamento pré-tribulacionista. Eu não lembro sinceramente não lembro mais se eu cheguei a entrar em detalhes a respeito do arrebatamento pré-tribulacionista em vídeos anteriores nessa série. Não lembro. Mas eu já falei em algumas outras oportunidades, acredito quando nós falamos a respeito das festas bíblicas, acredito que tem um vídeo no canal do YouTube, quando eu falo a respeito da festa das trombetas, provavelmente ali eu devo ter falado a respeito do arrebatamento pré-tribulacionista, e esse arrebatamento não vai acontecer. Isso é uma mentira, isso é uma interpretação completamente errada. A Bíblia não fala nada a respeito de um arrebatamento pré-tribulacionista. Quando a palavra de Deus fala que um será tomado e o outro será deixado, isso será no final da grande tribulação. Depois da humanidade ter passado por um período de catástrofe inimaginável, muito pior do que nós estamos vivendo hoje. Muito pior do que nós estamos vivendo hoje. Então, não adianta a pessoa tentar se sentir confortável e imaginar o seguinte, não, na hora que o pior vier, eu não vou estar aqui mais porque eu vou ser levado e o outro será deixado. Não. Você vai estar aqui na hora que o pior vier. Paulo é muito claro com relação a isso, escrevendo para Tessalonicenses e falando para eles, não deixe que ninguém engane vocês, falando que Jesus veio sem que antes se manifeste, você veja se manifestar lá no templo, o anticristo. Jesus não vai voltar antes, você não será levado para se encontrar com o Messias antes de você ver essas coisas acontecerem. Portanto, nós vamos estar aqui para passar pela grande tribulação. Mas isso é um outro tema, eu não vou entrar em detalhes aqui a respeito disso. Mas o ponto que eu estou querendo colocar para vocês aqui é que nós não só devemos estar atentos para aquilo que a própria indústria, que nós sabemos pertence ao inimigo, pertence a Satanás, ela fala com relação ao que está por vir, mas nós devemos estar preparados para o que está por vir. Não adianta eu ter um conhecimento do que vai acontecer se eu não estiver preparado para o que vai acontecer. Né? Esse vídeo que eu estou falando a respeito do Iron Maiden, o meu irmão que me enviou, e ele me enviou um vídeo também de um youtuber cristão aí no Brasil, alguma coisa Bittencourt, não sei o nome dele direito, mas é um youtuber cristão bem conhecido, fala a respeito dessas questões aí que estão mudando o mundo, né? E ele faz a interpretação do vídeo, acredito, uma interpretação muito coerente. Porém, uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte, não adianta eu ter o conhecimento do que vai acontecer e eu não estar preparado para lidar com o que vai acontecer. E quando eu falo preparado, eu não estou falando a respeito de um preparamento físico, estrutural. Não que isso não seja importante, eu considero que é importante. Considero que é importante, de alguma maneira, nós procurarmos ter uma forma de autossustentarmos, suprir as nossas necessidades alimentícias, ter uma área no campo. Eu creio que é imprescindível, é importante. Mas isso não é o mais importante. Porque não são só as pessoas que têm temor e conhecimento de Deus que estão preparando o terreno no campo. Tem muita gente esotérica que está vendo o que está acontecendo no mundo e que está preparando. A gente viu em um dos episódios passados que Yeshua chega a virar e falar o seguinte, que os filhos deste mundo são mais prudentes do que os filhos da luz. E essa é uma realidade, principalmente no que diz respeito aos últimos dias. Nós escutamos pessoas que são filhos da luz, que conhecem a verdade, mas falam, eu não preciso me preparar. E nós vemos pessoas que não conhecem a Deus, que não sabem nada de Deus, que rejeitam a Bíblia, que rejeitam Deus de Israel, e eles dizem, nós temos que nos preparar porque está vindo algo muito ruim aí. Então isso é a confirmação da palavra de Yeshua que fala que os filhos deste mundo são mais prudentes do que os filhos da luz. Então nós devemos ser prudentes e devemos nos preparar em termos de infraestrutura. Ter uma área rural, ter isso tudo, é extremamente importante. Porém, muito mais importante do que isso é nos prepararmos espiritualmente. Não basta termos o conhecimento do que vai acontecer.
nós devemos estar vivendo uma vida em harmonia com aquilo que Deus espera de nós, segundo a vontade de Deus, para que verdadeiramente nós possamos vencer o que está por vir. Porque nós não vamos vencer o que está por vir simplesmente através do nosso próprio esforço. A coisa vai ser tão séria, e nós estamos vendo isso no mundo hoje. O controle vai ser tão grande, a opressão do Estado, liderado por esse grande líder mundial que em algum período aí para frente vai tomar o poder. A gente não sabe quanto tempo vai demorar, pode demorar 5 anos, 10 anos, 20 anos. Eu acredito que 2030 é uma data curiosa, é uma data que pode determinar uma mudança muito grande no mundo. Mas nós sabemos profeticamente que vai aparecer esse grande líder mundial e todas as nações do mundo vão se curvar a ele. E a pressão, a opressão que eles vão fazer em cima da população, nós não teremos. Nós podemos ter a nossa fazendinha, o nosso sítio, qualquer coisa que a gente quiser, nós não conseguiremos nos livrar de forma natural. A única maneira de verdadeiramente vencermos o que está por vir é vivendo uma vida em harmonia com aquilo que a palavra de Deus estabelece para nós. Esses esotéricos, veganos ou qualquer coisa que seja, que estão se preparando e estão indo para o campo, eles não vão ter um livramento sobrenatural. Durante algum tempo, eles vão conseguir se libertar da perseguição do Estado dominante, do ditador mundial, por algum momento. Mas vai chegar um momento que eles não vão ter mais por onde escapar. Porque não só virá a ira do homem, do inimigo, né, de Satanás contra o homem, mas também virá a ira de Deus sobre a humanidade. E essas pessoas não vão escapar disso. Porém, se nós andarmos em fidelidade à palavra de Deus, se nós formos fiéis a Deus, Ele promete que Ele vai nos livrar, Ele vai nos proteger. Ele nos garante, como o próprio Yeshua disse a Marta, né, a Marta, se você crê em mim, ainda que você morra, você vai viver. E aquele que estiver vivo vai viver para sempre, não vai ver a morte. Então, essa é a realidade que as próprias Escrituras nos falam com relação com aquilo que está por vir. Então, devemos nos preparar fisicamente? Sim. Mas muito mais do que isso, devemos estar vivendo uma vida espiritual diante de Deus que nos coloque na condição de sermos recebidos como servos bons e fiéis. E não ouvir aquelas palavras que eu falo várias vezes, acho que praticamente toda semana, aquelas palavras que Yeshua diz: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, a anomia, a rejeição da lei. Vocês que rejeitam a lei, eu não te conheço. Essas são as palavras de Yeshua. E durante aquele período de tribulação, se nós fizermos parte daquele grupo que vão escutar essas palavras, nós vamos sofrer aquilo que o mundo vai sofrer igualmente. Não vai ter diferença. Portanto, por mais que possamos nos preparar fisicamente, o que vai fazer a diferença na nossa vida é a proteção sobrenatural, é o livramento sobrenatural que Deus tem preparado para aqueles que vivem em fidelidade a Ele. Apocalipse 14, versículo 12, diz o seguinte: aqui está a paciência dos santos. E está falando especificamente, se você for lá no capítulo 14 de Apocalipse, você vai ver que está falando do número da besta, do governo mundial e etc. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esse é o povo que vai ter um livramento sobrenatural. Esse é o povo que é prometido na palavra de que Deus vai estar cuidando deles. E isso não os impede de passar pela morte física. Porque o verso seguinte diz o seguinte: e ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurado os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Portanto, aqueles que são santos, que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, esses são aqueles que serão preservados mesmo através da morte. Porque a morte não é o fim, nós sabemos disso. Então, por mais que a pessoa pode vir e falar: mas o melhor seria se eu não morresse. Realmente, seria melhor se a gente não passasse pela morte. Mas nós sabemos que mesmo se nós estivermos mortos, nós ressuscitaremos no último dia e viveremos para sempre com Ele. Mas isso é algo
que nenhuma infraestrutura que nós possamos planejar no mundo vai nos dar. Apenas aquilo que o tesouro que nós estivermos preparando no céu na presença do nosso Pai. Só para concluir esse tema aqui, um exemplo do que está acontecendo aqui na Inglaterra. O governo inglês, recentemente, essa semana agora eu ouvi a respeito disso, ele já está planejando criar uma moeda digital que vai acabar com o dinheiro físico, a tal da Bitcoin. No Brasil, o presidente do Banco Central brasileiro, há alguns meses atrás, já falou a mesma coisa. O objetivo é, em poucos anos, acabar com a moeda física e ter apenas a moeda digital. Portanto, não importa a infraestrutura que você tiver, você tem que estar, o seu terreno, ele tem que estar legalizado na prefeitura, você tem que estar pagando os impostos, você tem que estar com o seu CPF em dia, você tem que estar ligado ao sistema para você existir. E se você não existir, o Estado vai lá na sua propriedade tomar ela. Então, por mais que a gente possa tentar se preparar de todas as maneiras, a infraestrutura que está sendo montada para que o governo deste mundo seja entregue de maneira definitiva, prática, na mão do inimigo, de maneira natural, nós não vamos nos escapar dela. Nós precisamos viver em obediência a Deus para que nós possamos contar com a intervenção sobrenatural dele para nos dar livramento. Ou, caso nós tenhamos que passar pela morte, que nós passamos com a certeza de que aquilo ali é apenas uma passagem para a vida eterna. Ou seja, o mais importante que saber o que está por acontecer, é saber se você será contado entre os santos de Jeová. Isso é que é o mais importante. Continuando aí, Lucas 18, versículo 1 a 8. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E esse é o grande desafio que nós estamos vivendo hoje. Porventura encontrará fé na terra? Porventura ele vai encontrar pessoas que vão continuar andando em fidelidade a ele? A palavra fé, que vem da raiz lá emuná no hebraico, ela está diretamente relacionada à fidelidade. Será que quando ele voltar, ele vai encontrar pessoas que estão dispostas a viver em fidelidade a ele? Independente do preço que elas vão ter que pagar para poder viver em fidelidade? Esse é o grande problema. E essa é a arma que o inimigo está tentando usar, principalmente através do entretenimento, para destruir a fé da geração futura. O inimigo ele não está preocupado comigo. Ele sabe que ele já me perdeu. Ele não tem nada, ele não tem como me enganar mais. Mas ele acredita que ele pode enganar o meu filho de 10 anos. Ele acredita que ele pode enganar a sua filha de 15, sua filha de 13, o seu neto, meu neto de 2. Através do quê? Através do entretenimento. Todas essas redes de televisão, e essas, não redes de televisão, também, né, as redes de televisão, mas essas Netflix, a HBO, né, HBO, como que chama? Disney Channel, e todos esses grandes grupos de entretenimento, Amazon, Discovery Kids, aquela outra, Nickeloid, sei lá, alguma coisa parecida com isso. Gente, a quantidade de material abominável que está sendo colocado ali para destruir a convicção das nossas crianças com relação ao que é certo e que é errado é tremendo.
E a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente não pode entregar a vida dos nossos filhos para poder ficar ouvindo qualquer tipo de música, assistindo qualquer tipo de programa, jogando qualquer tipo de jogo. A gente tem que estar muito atento, porque o inimigo ele quer destruir a fé da geração futura, para quando Yeshua retornar, não ter fé mais neste mundo. A gente falou nos episódios passados a respeito da porta estreita. Se ele destrói a fé dos nossos filhos hoje e coloca na cabeça dos nossos filhos que não existe homem e mulher, que não existe o certo e o errado, que tudo é permitido, você acha que quando você for falar de Deus para ele, ele vai acreditar em você? Ele não vai acreditar. Porque quando a gente vai na palavra de Deus, o que a palavra de Deus fala? O contrário deste mundo. Deus criou homem e mulher e fez deles uma só carne, para que eles possam se unir e multiplicar-se na terra. Não, pai, você está atrasado. Você é muito velho. Não é mais assim. Eu não sou nem ele nem ela. Eu não tenho mais gênero. Entendeu? Então o mundo que nós estamos vivendo hoje, através da televisão, da música, gente, é algo que há 4 anos atrás praticamente não se ouvia falar. E hoje nós estamos sendo bombardeados com tudo isso. Por quê? Porque o inimigo sabe que o tempo está se aproximando. Eu estava conversando com a minha filha e, infelizmente, a minha filha foi vítima da música que escutava e que eu falava, minha filha, não escuta. Minha filha... A gente tentou de todas as maneiras ensinar o que é certo, ela fez escolhas erradas. Casou grávida. Né? Casou grávida não, casou já com um filho, na verdade. Mas hoje, sendo mãe, ela olha para o mundo e a visão dela do mundo é outra, completamente mudou. Se ela fosse solteira, talvez a minha situação hoje seria muito pior. Eu estaria muito mais preocupado. Eu estava até, um dia a gente estava conversando, eu e a Milene, e a gente sofreu muito com as escolhas que ela fez. E a Milene hoje ela vira e fala assim, gente, hoje eu olho para o mundo que nós estamos vivendo e eu acho que foi livramento. Aquele mal que aconteceu lá atrás, ele foi um mal pequeno. Porque hoje ela está casada, com 2 filhos, ela tem uma visão do mundo completamente diferente que ela tinha quando ela era solteira. Então foi um livramento, porque se ela tivesse solteira até hoje, ela estava na prática do pecado, vivendo uma vida completamente perdida e a gente estaria sofrendo com isso. Por mais que a gente tentou ensinar e instruir, ela ainda se contaminou. Só que ela mesma, essa semana, ela estava aqui em casa e a gente estava conversando, e ela falou, pai, o que a gente vê hoje no mundo, há 4 anos atrás, 5 anos atrás, quando eu ainda estava na escola, isso não era comum, isso não era normal. Então, o pecado ele está acelerando de uma maneira extraordinária. O mal ele está tomando conta das coisas de uma maneira muito rápida, cumprindo aquilo que está profetizado por Daniel e pelo livro de Apocalipse, de que nos últimos dias aqueles que são sujos vão se sujar ainda mais e aqueles que são limpos vão se tornar ainda mais limpos. Ou seja, vai ter aquele grupo que vai buscar mais santificação, mas vai ter aquele grupo que vai cada vez abraçar mais o pecado, mais tudo aquilo que é abominável. Realmente, nós estamos chegando num tempo que realmente é a separação entre o joio e o trigo. Então essa é a realidade que nós estamos vivendo e que nós devemos estar atentos, principalmente àquilo que está sendo passado para os nossos filhos, porque uma vez que a mente deles foi contaminada com toda essas narrativas do diabo, do inimigo, dificilmente nós vamos conseguir arrancar aquilo da cabeça deles para colocar algo da palavra de Deus. Então o que nós temos que fazer? Impedir que o mal entre e abastecê-los com a palavra de Deus, fundamentar a vida deles naquilo que é a verdade, para que então, quando eles estiverem um pouco mais velhos, é inevitável que eles vão ter contato com tudo que está acontecendo no mundo aí fora, mas pelo menos eles vão estar com as raízes profundas, bem fundamentadas. E a grande maioria deles vai resistir. Não vai ser todos, infelizmente, não serão todos. Mas a maioria deles vai resistir. Se a gente conseguir passar para ele um fundamento sólido. E é nossa responsabilidade. O mundo está caminhando numa direção que realmente, quando Yeshua retornar, é um questionamento válido, feito por ele mesmo. Por acaso encontrará ele verdadeira fé na terra quando ele retornar? Ou apenas aí esse oba-oba do sistema religioso, que a gente até comentou semana passada, né, dos evangélicos.
Será que é só isso? Ou católicos? Está para todo lado. Não interessa em qual grupo que você faça parte. A abominação está para todo lado. Agora, aqueles que têm o testemunho de Yeshua e entendem a responsabilidade que tem de andar em obediência aos mandamentos de Deus, eles têm o parâmetro da própria lei, que segundo as palavras do apóstolo Paulo, é quem determina o que é certo e o que é errado. Eu não conheceria o pecado se não fosse através da lei, porque a lei que fala, não adulterarás. É a mesma lei que fala que o homem não veste roupa de mulher. É a mesma lei que fala que um homem não se deita com outro homem ou uma mulher com outra mulher. É a mesma lei. Agora, a partir do momento que eu jogo essa lei fora e eu fico com a lei do amor, o amor cobre tudo, meu amigo. O amor vale tudo, segundo o que o mundo declara como amor. Então, por isso que Apocalipse fala que aqueles que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus, esses são os santos. Por quê? Porque eles vão discernir entre o que é certo e o que é errado, entre aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. O objetivo dessa página do Facebook, desse canal de YouTube, o objetivo desse trabalho que eu tento desempenhar é justamente ajudar vocês e ajudar a mim mesmo, com os meus filhos, a passar para eles a mensagem do Evangelho da fé que uma vez foi entregue aos santos. Uma fé livre da contaminação do fermento dos fariseus, que é o judaísmo, e do fermento dos romanos, que são as doutrinas cristãs que rejeitam a lei de Deus e que nos apresentam um Jesus que se encaixa com tudo aquilo que a Bíblia descreve como a característica de um falso profeta. Nós queremos eliminar isso tudo. O que eu tento fazer aqui, eu posso não estar certo 100% do que eu estou falando. Ontem eu estava conversando aqui, o meu filho estava escutando eu e a minha esposa falarmos a respeito de um rapaz conservador nas questões políticas aí no Brasil, e a gente estava criticando ele por causa de alguns posicionamentos dele. Aí o meu filho virou para mim e falou comigo, mas pai, quer dizer então que ele virou mal? Eu falei com ele, não filho, ninguém é 100%. Ah não, mas o senhor é. Eu falei, não, não sou não. Não sou, eu erro também. É lógico que enquanto eu não reconhecer ou entender que eu estava errado, eu vou continuar achando que eu estou certo. E aí eu dei um exemplo para ele. Há 12 anos atrás eu estava celebrando Natal e comendo porco. Hoje eu já não estou mais, por quê? Porque eu aprendi, eu entendi, eu me arrependi do que estava errado e hoje estou buscando fazer certo. Mas pode ser que daqui a algum tempo eu vou descobrir outra coisa minha que eu continuo fazendo errado e eu vou procurar melhorar. Ninguém é 100%. Mas nós devemos caminhar em direção à perfeição. Esse é o propósito da nossa vida. E aí eu não sei por que eu falei isso, por que eu entrei nisso. Eu sei que eu fui dar um exemplo aqui e me perdi. Tá. Então o objetivo dessa página que eu tenho, desse trabalho que eu tenho nas redes sociais, não é falar que eu estou 100% em tudo, eu estou certo em tudo, acredito em tudo que o Marcelo falar. Mas tudo que eu falar, vocês vão ser capazes de ir na palavra de Deus e ver que tem algum sentido, tem coerência com aquilo que a palavra de Deus está nos dizendo. E eu tento transmitir isso justamente para que nós possamos ajudar as pessoas a retornarem para essa fé incontaminada. Tanto pelo judaísmo quanto pelo cristianismo pagão que nos apresenta essa figura de um Messias que não corresponde ao verdadeiro Jesus. Porque nós devemos estar preparados para o que está por vir. Lucas 18, 9 a 14. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu,
mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Viu, Marcelo? Você acabou de se contradizer. Você acabou de se contradizer, você está falando aí a respeito de procurarmos andarmos em perfeição, aqueles que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus, estes são os que fazem parte dos santos. Você está se vangloriando. Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. As pessoas, é aquilo que eu citei antes, as pessoas querem pegar textos para poder tentar justificar uma vida no pecado, e aí elas querem pegar textos e distorcê-los. E elas gostam de textos como esse, viu? Se você está procurando viver em fidelidade a Deus, você é como esse homem aqui que tenta justificar a si mesmo. Não. Viver em obediência a Deus é nossa responsabilidade de pessoas salvas. Yeshua deixa isso muito claro. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Se você não tem os mandamentos e não guarda, você pode falar o tanto que você quiser que você é um seguidor de Jesus, que você não é. Como o próprio apóstolo João diz, aquele que diz que conhece a Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. E a verdade não está nele. Portanto, se você fala que você segue a Deus e não tem compromisso em viver em fidelidade aos mandamentos de Deus, você é um mentiroso. É isso que a palavra de Deus fala. Agora, o exemplo que Yeshua está dando aqui é de um homem prepotente, orgulhoso, que se achava melhor do que todo mundo e que se justificava por ele mesmo. E aí ele levanta a mão para o céu: eu sou bonzão, eu não tenho defeitos, eu sou perfeito, eu não sou igual àquela pessoa ali. E você, de maneira nenhuma, você jamais vai ver isso aqui nos meus vídeos. O que você vai ver é a minha exortação para que você e eu possamos buscar viver uma vida de obediência diante de Deus. Agora, se eu achasse que eu sou perfeito demais, que eu sou bom demais e que eu me justifico por ser bom demais, por ser muito religioso, o que acontece é que os meus olhos vão se fechar para os meus próprios pecados e eu não vou me arrepender quando eu tiver necessidade de arrepender. O exemplo que Jesus está dando aqui é exatamente esse. Aquele homem, ele não via que ele era um pecador. Ele não via que, apesar dele tentar andar em retidão diante de Deus, ele é um ser humano falho. E ele precisa da misericórdia de Deus. Ao contrário do publicano, que reconhecia o seu estado de pecador e se arrependia dele. Se arrependia dele. Não está dizendo aqui que esse publicano deveria continuar vivendo como publicano. Deveria continuar vivendo em pecado. Não. A partir do momento que esse publicano se arrepende verdadeiramente, o resultado de um arrependimento verdadeiro e sincero é o quê? É a obediência. Então o problema não é a obediência. O problema é a prepotência do homem que é citado aqui nesta parábola, de achar que ele não precisava se arrepender de nada, que ele era perfeito, que ele estava acima do bem e do mal. Então, Yeshua não está criticando a obediência, porque ele mesmo foi obediente em tudo. O que ele estava criticando é a falta de humildade, né? Inclusive ele termina falando justamente isso: aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. É a falta de humildade de reconhecer que nós precisamos da graça de Deus, da misericórdia dele, para andarmos uma vida digna diante dele. Mas uma vez que a graça de Deus nos alcança, o propósito dela é nos capacitar para andarmos em retidão. Como o apóstolo João nos diz, nós devemos ser justo como ele é justo, e nós devemos andar como ele andou. E a única maneira de nós imitarmos Jesus dessa forma é fazermos tudo o que estiver ao nosso alcance para ser fiel a Deus. E não tem nada de errado nisso. E aí a gente chega no evento 3. O evento 3 fala sobre o divórcio. Mateus 19, 1 a 12, Marcos 10, 1 a 12. Eu não vou tratar do evento 3, porque a gente já tratou a respeito do divórcio quando a gente falou lá no Sermão da Montanha. E aqui, eu só citei aqui para que a gente possa continuar com a nossa cronologia,
né? Então eu estou citando aqui esse evento, mas eu não vou entrar nele. Mas basicamente essa aqui é a última passagem do ministério de Yeshua, a última vez que ele cita a questão do divórcio. Na verdade, ele não cita, ele é provocado a citar a questão do divórcio, porque os fariseus estavam arrumando uma maneira de fazer ele cair, fazer cometer algum erro, né? E eles trazem o tema para ele, e ele os repreende por causa do divórcio ilegítimo que o judaísmo havia estabelecido, criando justificativa, qualquer tipo de justificativa, para basear um divórcio que, na verdade, era motivado pelo interesse já pré-existente de alguém casar com outra pessoa. E Yeshua fala, isso aí é o mesmo que você cometer adultério. Então, não vou entrar aqui exatamente nos detalhes, mas a gente já tratou disso anteriormente. E a gente chega na última parte do estudo, que é evento 4, o que fazer para ter a vida eterna. Mateus 19, 13 a 20 e 22, Marcos 10, 13 a 31 e Lucas 18, 15 a 30 relatam esse mesmo evento. Então eu vou ler aqui tudo com vocês e depois a gente vai fazer alguns comentários. Trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre ele pusessem as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse, deixai os meninos, e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse, por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, no caso, na vida eterna, guarde os mandamentos. Disse-lhe ele, quais? E Jesus disse, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrai teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, o que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-os aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo, quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para ele, disse-lhes, aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Jesus disse-lhe, em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. A partir do capítulo 20, Mateus 20. Porque o reino de Deus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E, ajustando com os trabalhadores a 1 dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes, ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saiu outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes, por que estáis ociosos todo dia? E disseram-lhe eles, porque ninguém nos assalariou. Disse-lhe ele, ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, disse o senhor da vinha aos seus mordomos, chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, a diária, né? Começando pelos derradeiros até os primeiros. Chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam 1 dinheiro cada um.
Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam-se contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia? Mas ele respondendo disse a um deles: amigo, não te faço agravo. Não ajustastes tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mal ao teu olho, porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quando a gente vê esse texto aqui, a história do jovem rico, ela é uma outra passagem que as pessoas tentam usar para falar que nós não temos que guardar mandamentos. Né? Viu? Apesar dele ser alguém que guardava os mandamentos, ele não quis seguir a Jesus. Só que eles ignoram a resposta específica de Jesus. Né? O homem faz uma pergunta, o jovem rico ele faz uma pergunta direta, clara: mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E a resposta de Jesus é uma resposta clara e direta. Se quer, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Será que Jesus está falando contra a obediência aos mandamentos aqui? De maneira nenhuma. Ele está falando a favor da obediência aos mandamentos. Só que, como isso não se encaixa na doutrina de um Jesus que veio acabar com a lei, eles ignoram. Eles fecham os olhos. E aí eles tentam deturpar o resto da história para poder virar e falar: não, a obediência aos mandamentos, Jesus não espera isso de nós. Se não espera, por que ele falou isso para esse homem? Se não espera, por que lá em Apocalipse 14 fala que os santos de Deus são os que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus? O que faltou aqui a esse homem foi justamente o testemunho de Jesus. Foi justamente crer nele ao ponto de estar disposto de abrir mão de tudo aquilo que ele tinha para segui-lo. Mas, em momento algum, Yeshua está descartando aqui a responsabilidade de vivermos em obediência aos mandamentos de Deus. Se alguém me perguntasse, né, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna, e eu falasse para uma pessoa: guarda os mandamentos de Deus, eu seria tratado como um mentiroso, como um herético. Será que Jesus aqui também estava mentindo, estava sendo um herético? Né? Se eu usar as palavras que Yeshua usou para se referir àquele homem, eu seria nosso pai. Né? Seria condenado, colocado na fogueira, como no tempo da Inquisição. Mas as palavras são de Jesus. Guarda os mandamentos. Guardar os mandamentos, ela está diretamente conectada à fé. Nós não guardamos os mandamentos para sermos salvos. Porque nós fomos salvos através da graça de Cristo, nós guardamos os mandamentos de Deus. Porém, naquela realidade ali, a morte de Cristo ainda não havia acontecido. Qual que era a única coisa que estava diante daquele homem que ele era capaz de fazer? Guardar os mandamentos de Deus. Por quê? Porque a mensagem que Yeshua veio trazer para Israel foi a mensagem do arrependimento. E o arrependimento de quê? Arrependimento de terem se afastado da aliança, da obediência aos mandamentos e retornarem para a obediência aos mandamentos. Essa foi a mensagem que ele pregou. E a partir do momento em que ele morre, ele estabelece a nova aliança e, ao colocar o Espírito de Deus em nós, ele nos capacita a cumprir verdadeiramente esse propósito de andarmos em fidelidade e obediência aos estatutos e juízos, que é o que está descrito lá em Ezequiel capítulo 36. Portanto, obedecer os mandamentos de Deus está diretamente relacionado a uma vida que está se preparando para herdar a vida eterna. Mas e se eu falo que eu creio em Jesus e não guardo os mandamentos? Você está se preparando para ouvir: apartai-vos de mim, você que rejeita a lei. Apartai-vos de mim, você que pratica a iniquidade, a anomia. Isso é muito claro. E o diálogo continua. Quais mandamentos? Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Os mesmos que ignoram a primeira resposta de Jesus, usam essa resposta de Jesus agora, né? A primeira resposta: guarde os mandamentos. Eles usam essa resposta agora para falar o seguinte: viu?
Jesus não falou aí a respeito da guarda do sábado. Se a guarda do sábado fosse importante para Jesus, Jesus teria citado, mas ele não citou a guarda do sábado. E isso é uma prova de que nós não precisamos guardar o sábado. Isso é uma atitude desonesta de pegar o texto e distorcer o texto para justificar as suas tradições e doutrinas de homens que negam a lei de Deus e que vão conduzir você e aqueles que vocês estão instruindo diretamente para o abismo. Por que é desonesto? Porque ele também não citou o primeiro mandamento, que não terás outros deuses além de mim. Ele não citou o segundo mandamento, que fala para você não criar, construir imagens de esculturas para se curvar diante delas e adorá-la. Ele não citou o terceiro mandamento, não blasfeme. Ele não citou o último mandamento, não cobiçarás a propriedade do seu próximo. Quer dizer então que todos esses mandamentos também, Jesus estava acabando com eles? Se a pessoa usa o fato de Jesus não ter citado a guarda do sábado aqui como um parâmetro para determinar que a guarda do sábado foi abolida, então terás apenas Deus, como não terás outro Deus diante de mim, também foi abolido. Nós podemos construir imagem de escultura, nós podemos blasfemar, nós podemos cobiçar as coisas dos outros. Mas não é isso que aconteceu aqui. Yeshua não estava, eu vou ler para você a Torá, né? Aguarda um momentinho aí que eu vou ler para você aqui em média, 600 leis, e aí você vai entender. Lógico que não, gente. A gente tem que ser honesto com o que o texto está mostrando. Yeshua, ele deu um exemplo. Quais mandamentos? Olha, você sabe quais são os mandamentos. Não mata, não adultere, não rouba. Por exemplo, Yeshua acrescenta aqui o amar ao próximo, que não está nem nos 10 mandamentos. Amar ao próximo está lá em Levíticos 19, os 10 mandamentos estão em Êxodo 20. Ele não estava citando aqui nem os 10 mandamentos e ele não estava citando toda a lei, senão ele ia ter que escrever um livro aqui. Ele estava dando um exemplo de quais os mandamentos de que ele deveria guardar os mandamentos de Deus. Tipo assim, você sabe quais são os mandamentos. Por exemplo, não matarás, não adulterarás, não faça isso, não faça aquilo outro. Ele não estava excluindo aqui o mandamento de ter apenas um Deus diante de si, apenas adorar o Deus de Israel, ou não fazer imagens de escultura. Mas ele não citou, por quê? Porque aquele cara conhecia, ele sabia disso. Yeshua, então, ele instrui aquele homem, e ele conhecia o coração daquele homem, e ele instrui aquele homem a deixar toda a sua riqueza para seguir. O homem pergunta, eu já faço isso, eu já guardo, eu já cumpro todas as... todo dia eu dou uma marquinha lá na minha lista de mandamentos na minha parede, e eu coloco lá o que eu fiz, o que eu não... Eu guardo tudo, eu observo tudo. Mas Jesus conhecia o coração daquele homem. Sabia que o problema daquele homem estava na riqueza. O Deus dele era o dinheiro dele, como a gente viu no episódio anterior. Não tem como você servir a Deus e servir ao dinheiro. E aquele homem, ele tinha um problema sério com o dinheiro. E Yeshua, então, toca naquele problema e fala para ele, mas tem uma coisa que falta para você. Na verdade, o próprio cara pergunta, o que falta para mim, então? Falta uma coisa. Pega o seu dinheiro, distribui ele entre os pobres e vem me seguir. E aquele homem não estava preparado para largar as coisas que o mundo, o prazer que o mundo oferecia para ele. Então, novamente, o problema aqui não é a obediência. O problema é o coração daquele homem, que apesar de tentar viver uma vida em obediência, o coração dele não estava voltado para Deus. O coração dele estava voltado para as coisas deste mundo, para as riquezas deste mundo. E ele não foi capaz de abrir mão das riquezas deste mundo para seguir a Yeshua. E o que a gente viu aí nos episódios anteriores? O que Yeshua diz? Aquele que não estiver preparado para renunciar até si mesmo para me seguir, não é digno de mim. Então aquele homem, ele não se qualificou para ser verdadeiramente um seguidor de Yeshua. Mas as palavras de Yeshua continuam sendo válidas para aquele homem. Se você quer herdar a vida eterna, guarde os mandamentos. Guarde os mandamentos. Então Pedro, tomando a palavra, disse, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos? E Jesus disse, em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Por que ele menciona aqui as 12 tribos de Israel? Porque é o objetivo final da aliança.
tanto da velha quanto da nova. A nova aliança veio para a casa de Judá e para a casa de Israel, para as 12 tribos. Então, quando a nova aliança chegar à sua conclusão final, tudo se tornar perfeito, o que vai acontecer é que Israel então será julgado para que seja purificado e apenas aqueles que verdadeiramente foram fiéis a Deus possam entrar no reino. Por isso as 12 tribos. Né? Por que não está falando aqui, vocês vão se assentar sobre 12 tronos para julgar, quer dizer, aqui teria que ser, vocês vão ter que se assentar sobre 30 mil tronos para julgar as 30 mil denominações cristãs do mundo, ou mais. Né? Não daria. Por quê? Porque Deus não vai julgar o cristianismo. Deus ele não preparou, não existe uma promessa para o reino cristão. Existe uma promessa para o reino de Israel, que é um reino submisso à autoridade do Deus através do filho de Davi, que reinará eternamente sobre eles. E se você não faz parte deste reino através da fé do Messias, você continua numa existência vivendo como um gentio, sem Deus, sem esperança e sem salvação. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes mais neste tanto, e herdareis a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão o primeiro. E aí no final ele acrescenta ainda, porque muitos serão chamados e poucos escolhidos. Eu vi recentemente, eu procurei hoje, mas eu não consegui encontrar. Eu não sei se é a versão aramaica do Novo Testamento, que o termo escolhidos aqui, em Mateus 20:16, na verdade muitos serão chamados, mas poucos escolherão. Né? Poucos escolhem. Se referindo a, por exemplo, o que aconteceu com esse jovem rico. O jovem rico ele foi chamado, mas ele escolheu não responder àquele chamado. Portanto, Deus, ele nos chama, né? E cabe a cada um de nós estarmos dispostos a respondermos aquele chamado segundo a expectativa de Deus. Nós devemos estar preparados para largarmos tudo. Né? Aquele jovem não estava preparado para largar o dinheiro. Algumas pessoas não estão preparadas para largar o convívio com os seus familiares e com seus amigos. Algumas pessoas não estão preparadas para largar um emprego que dá uma renda muito boa para poder andar em fidelidade a Deus. Só que nós devemos estar preparados. Porque quando chegar o momento do retorno do Filho do Homem, somente aqueles que estiverem desgarrados das coisas deste mundo e colocando como prioridade as coisas de Deus, é que realmente estarão preparadas para serem livrados daquilo que está por vir sobre a humanidade. E a gente encerra nosso estudo de hoje, então, aqui. Fico aberto aí para perguntas, comentários. Nós temos aí algumas pessoas que haviam comentado antes. Patrick, Shabbat Shalom. Fátima, Shabbat Shalom para você, Fátima. O mundo não dá trégua. Realmente o ataque às crianças e a mudança de comportamento, assim como o politicamente correto, estão aí para confundir as pessoas. O ataque do inimigo está se tornando cada vez mais feroz. Mara Correia Silva, acredito que a Mara é nova aqui, eu não lembro de ter visto o nome dela, então seja bem-vindo aqui. E nós temos um grupo no Telegram, se você quiser entrar no grupo do Telegram, é um grupo muito tranquilo, inclusive tranquilo até demais, o pessoal não fala nada a semana inteira. Alguns até reclamam, por que ninguém fala nada naquele grupo? Mas pelo menos é um grupo aonde a gente está conectado, e se tiver algum questionamento, se tiver alguma pergunta, a gente tem a facilidade de entrar em contato e se comunicar um com o outro, mas realmente é um grupo praticamente mudo. Então, por exemplo, se a pessoa às vezes ela fala, eu não gosto de entrar em grupo porque fica o tempo inteiro mensagem, não sei o que e tal. Lá você não vai ter problema com isso. É um grupo muito parado, mas pelo menos a gente tem ali um meio de estar em comunicação e estar compartilhando as coisas que estão acontecendo no mundo e estarmos aí um ajudando o outro, instruindo o outro. Se você quiser entrar no grupo, eu vou
lembrar de postar o link aqui nos comentários depois que a gente terminar a transmissão. A Valéria, Shabbat Shalom também. Fátima, infelizmente as pessoas são tão religiosas que não estão preparadas para seguir a Jeová, graças a Deus. Patrick Ferreira falou, graças a Deus. Não sei ao que você está se referindo, Patrick. Explica para mim aí. Mundinho mesmo. Não estou entendendo, Patrick, ao que você está se referindo. Ô Fátima, um dos grandes problemas das pessoas é justamente a religiosidade. O que eu me refiro à religiosidade? Porque, querendo ou não, nós somos religiosos, né? Eu não posso virar e falar assim, eu não tenho uma religião. É bobeira. É uma religião, né? A palavra religião, religar, significa se conectar com Deus, religar a Deus. A gente está, através do conhecimento da palavra de Deus, buscando nos religar a Deus. Então, dentro da terminologia aí utilizada no mundo, nós temos uma religião. O problema é a religiosidade. E o que eu falo como religiosidade? Religiosidade é você se submeter ao sistema que você faz parte dele, mais do que ao seu compromisso de viver segundo aquilo que a palavra te mostra. Né? Porque esse é o problema que eu tenho com as pessoas. Eu não tenho problema com a pessoa discordar de mim. Eu tenho problema com a pessoa não querer sequer olhar o que a palavra de Deus está falando e ela ainda virar e falar assim, não, mas eu sigo a Jesus. Peraí, deixa eu te mostrar aqui o texto. Vamos olhar aqui o que a palavra de Deus fala. Não, mas eu não acredito igual você, não. Tudo bem, não tem problema você não acreditar igual a mim. Mas vamos pelo menos olhar a palavra? Não vou perder tempo olhar a palavra, não. Com essas pessoas eu tenho problema. Essas pessoas, elas vivem uma religiosidade que, ao meu ver, é uma religiosidade danosa. Por quê? Porque elas se tornaram escravas do sistema. O que o pastor falar, o que a denominação falar, é a verdade absoluta, é a única coisa que interessa para ela. Por exemplo, eu critico muito o judaísmo, né? E acredito que estou seguindo o exemplo de Jesus. Acredito que eu estou seguindo o exemplo de Jesus porque ele também criticava. E Paulo também criticava. Então, não estou sozinho nessa. Porém, você não vai ver Jesus falando para as pessoas assim, abandonem as sinagogas. Não existe essa passagem na Bíblia. Apesar de Jesus ver que lá no meio do judaísmo, que era quem controlava as sinagogas, existia muita coisa errada acontecendo, você não vai ver Jesus falando para os discípulos dele, nunca mais vão para dentro de uma sinagoga. Porque lá são pessoas que não querem nada com Deus e tal. Ele instruía as pessoas, na verdade, para que elas não se tornassem subservientes de maneira inquestionável àqueles que estavam ensinando na sinagoga. Se precisar rebater o que está sendo dito de errado lá, Yeshua estava capacitando os discípulos a rebaterem, se fosse preciso. Então, o problema que eu vejo não é o fato da pessoa estar, de repente, dentro de uma igreja cristã. O problema é ela se submeter ao sistema sem questioná-lo, mesmo sabendo que a palavra de Deus fala algo contrário, ou não tendo sequer interesse em ver o que a palavra de Deus fala a respeito daquilo. Essas pessoas, a única coisa que elas estão preocupadas é em seguir uma igreja, achando que o fato delas estarem frequentando uma igreja e participando de um grupo que usa o nome de Jesus, né, que nem é o nome, na verdade, do Messias, mas tudo bem, vamos deixar de lado preciosismo, né? Mas pessoas que se referem como eu sirvo a Jesus, eu sirvo ao Messias de Israel e eu adoro o Deus de Israel, acham que pronunciar essas coisas é o suficiente para que elas um dia sejam recebidas no reino. E não é. E não é. E essas pessoas sequer estão preocupadas em estudar aquilo que a palavra de Deus diz para que elas possam corrigir os seus caminhos e se ajustar. Né? É aquelas que... Ontem eu estava assistindo
um episódio do The Chosen, né, que é a série sobre Jesus, que é muito boa, recomendo, gosto muito, choro todos os episódios. E aí é um drama, né, baseado na história da Bíblia, mas é um drama, tem coisas ali que não é bíblico e tal, mas é muito legal, muito legal. E tem uma cena que Jesus estava com os apóstolos ali e ele tinha convidado Nicodemos para fazer parte do grupo. E Nicodemos deixa uma sacolinha de dinheiro lá, mas ele não vai. E aí ele fica no muro, assim, escondido, chorando, e Jesus vai embora, Jesus fala, isso é um amigo que deixou isso pra gente, mas ele não veio. Aí Jesus vira, né, no episódio, que é uma fantasia, não é verdadeiro, não está fazendo uma narrativa 100% do texto bíblico, mas aí Jesus vira ali naquele episódio e fala assim, você chegou perto. E aí Nicodemos fica para trás. E é exatamente isso. As pessoas acham que o fato delas estarem chegando perto é o suficiente. Mas não é o suficiente. Elas estão chegando perto da porta, mas elas não querem entrar na porta estreita, elas querem entrar na porta larga. E infelizmente, para aqueles que querem seguir nessa direção, eu acho que o destino não vai ser bom. Né? Elas vão ouvir as palavras, não vos conheço, e vai ser duro. E aí aquilo, chegou perto, faltava um pouquinho. Olha, basicamente, a diferença, o que falta à fé cristã? Basicamente, o que falta à fé cristã? Né? Existem cerca de 600 leis. De acordo com o judaísmo, 613. Mas isso não é um número perfeito. Porque depende da interpretação, o judaísmo interpreta de um jeito e tal. A gente está até desenvolvendo no nosso grupo, com a ajuda de alguns irmãos aí, a nossa própria lista das leis para que a gente está até numerando para ver qual o número que nós vamos chegar. E nós queremos numerar e ter as leis para as crianças, a lei para o casal, a lei para a sociedade e tal. A gente vai se dedicar mais nisso no próximo ciclo anual aí bíblico, né? do calendário bíblico. Assim que a gente terminar a série, a gente vai começar a se dedicar um pouco mais nisso. Mas dessas, vamos supor aí, cerca de 600 leis, nós não temos como observar praticamente 80%. Porque não existe o templo, nós não estamos na terra de Israel. E existem muitas leis que são específicas. Tem leis que se aplicam ao território físico de Israel. Tem leis que se aplicam aos sacerdotes e aos levitas, não se aplicam a nós. Tem leis que são só para as mulheres, tem leis que são só para os homens, tem leis que são só para as crianças, tem leis que são só para o templo, e não existe o templo físico. Portanto, das 600 leis, sobram 70, 80 leis que, de uma forma geral, se aplicam a nós. São leis que o cristianismo ele já observa. Não matarás, não mentirás, não darás falso testemunho, adore somente o Senhor teu Deus, né? Não tenha relacionamentos íntimos que a palavra de Deus impede, né? Com a irmã, com a tia, com um animal, com gente do mesmo sexo, etc. Isso todo mundo já observa. O que falta? Falta santificar os dias que Deus santificou. É isso que falta no cristianismo. Santificar os dias que Deus santificou. Deus não santificou o domingo, Deus santificou o sábado. Não existe nenhuma passagem bíblica, nem no Novo Testamento, no qual Deus tenha falado, eu agora santifiquei o domingo. Não tem. A mudança do sábado para o domingo é uma mudança religiosa feita por Roma. Não existe na Bíblia de Deus ninguém defendendo a observação do domingo como um dia de adoração. Nós temos dois exemplos, dois casos que aparentemente aconteceram no domingo, mas que pode até não ter acontecido no domingo,
Nós temos dois casos das pessoas, um caso que Paulo estava reunido no primeiro dia da semana, mas que provavelmente foi a continuação de um sábado, porque a vida de Paulo estava sempre nas sinagogas aos sábados, então provavelmente continuou pela madrugada, o sábado terminou, Paulo continuou pela madrugada, porque no dia seguinte ele ia viajar, e ele cai da janela, né, e Paulo vai lá e ressuscita aquele homem. Qual a diferença? Qual o problema dele estar reunido ali naquele domingo? Né? Vamos considerar que foi um domingo, o primeiro dia da semana. Mas quando você vai lá no grego, fala que o primeiro sabaton pode se referir ao primeiro dia da semana, mas pode se referir ao primeiro sábado. Primeiro sábado de quê? Aí tem a questão dos primeiros sábados, festas bíblicas, etc. Tem um monte de coisa que eu não vou entrar aqui no detalhe. Mas, tudo bem. Nós não somos proibidos de reunir para adorar a Deus em nenhum outro dia da semana. Tem o dia que ele santificou como um dia separado, e os outros dias nós podemos adorar. Daniel orava 3 vezes ao dia, todos os dias. E isso não fez com que ele mudasse o sábado para terça-feira. Ele orava todos os dias. Nós temos as festas bíblicas, né? Outro exemplo que tem é em Coríntios, quando Paulo manda o pessoal a juntar dinheiro lá, que ele ia passar para recolher a oferta, e ele fala, no primeiro dia da semana, juntem o dinheiro. Ele mandou reunir no primeiro dia da semana porque tinha um gasofilácio da igreja, e aí o pessoal ia pôr o dinheiro no gasofilácio. Não é nada disso. Entendeu? Justamente o dia de sábado não era um dia para você ficar juntando dinheiro. Não era um dia para você ficar arrumando as coisas. Né? Então, provavelmente, pode ser que ele virou para eles e falou com eles, olha, a partir do primeiro dia você se reúne aí, já vai organizando a coisa e tal. Eles usam esses dois exemplos para virar e falar, não, mudou do sábado para o domingo. Mas, na verdade, a mudança do sábado para o domingo é uma mudança política, feita por Roma, e que nós não temos base bíblica nenhuma para falar que Deus santificou o domingo como dia de adoração. Além da santificação do sábado, a santificação das festas, que foram completamente ignoradas, abandonadas e foram substituídas por festas pagãs, que herdamos pela prática ali do paganismo romano e que foram inseridas dentro da fé. Natal, a própria Páscoa cristã, ela é uma perversão da Páscoa bíblica, em termos de data, em termos do que significa, mas abandonaram isso. Então, a primeira coisa que falta para aqueles que são cristãos e que ainda não compreenderam a questão da obediência aos mandamentos, a santificação dos dias que Deus santificou. Honrar a Deus segundo a maneira que Ele diz que gostaria de ser honrado. São os dias. O sábado e as festas bíblicas. Fazer distinção entre o santo e o profano. Entre o puro e o impuro. Não comer o que é impuro. Não comer o que é impuro. Se eu não me engano, são só essas duas coisas. É só isso que falta para a igreja para andar de uma maneira plena e justa diante de Deus. A questão do puro e do impuro, ela envolve não só a alimentação, mas ela envolve também a relação entre o próprio marido e mulher. Tem alguns aspectos ali que é completamente ignorado. Agora, aí a pessoa vira para mim e fala comigo, mas Marcelo, são só isso. Só isso que a gente precisa ajustar? É só isso. Mas e os outros mandamentos? Os outros mandamentos não tem como cumprir. Nós estamos na dispersão, nós estamos fora do reino, não tem templo, não tem nada, nós não temos como cumprir. Se nós não temos como cumprir, outra. Nós estamos vivendo uma realidade no qual o nosso sumo sacerdote está no templo celestial oferecendo o sacrifício pelos nossos pecados, porque ele é o sacrifício pelos nossos pecados. Então aquilo que caberia ao sacerdote fazer em um templo físico aqui na terra, o nosso sumo sacerdote está cumprindo lá na presença do Pai, diante do Pai. Então está sendo feito por ele, que é o sacrifício perfeito. Então naquilo que restou para nós fazermos, esses são os dois problemas do cristianismo. A santificação do dia e a diferença entre o santo e o profano. Aí a pessoa pode virar e falar assim, Marcelo, mas é só isso? Você acha que Deus, então, vai condená-los só por isso? E aí eu chamo a atenção para vocês para uma fala do apóstolo João que diz, existem pecados que não são para a morte. E por esses vocês oram. Porém, existem pecados que são para a morte. Por esses nem orem.
Aqueles que vivem na prática de pecado que são para a morte, nem orem por eles. E esses dois aspectos que eu comentei com vocês são pecados para a morte. A profanação dos dias santificados por Deus e o não fazer distinção entre o santo e o profano, dentro de alguns aspectos, chega a ser pecado para a morte. Então são pecados sérios. A gente já falou disso anteriormente. Dentro do conceito bíblico, existe diferença entre pecadinho e pecadão. Existe. E infelizmente a igreja ela vive na prática de pecados que são para a morte. Portanto, a diferença não é muito. A diferença não é grande. Mas o problema é que a paixão pelo sistema religioso ela é maior do que o desejo de viver em obediência a Deus. E aí é onde pesa. Né? O que é que eu amo mais? Eu amo mais o meu camarão e a minha costelinha de porco? Ou comer apenas aquilo que Deus santificou? Então eles não estão longe, mas as pessoas podem se perder mesmo estando ali na porta. Estando muito perto e não entrar. O Fátima, o Tapas colocou aí, The Chosen, você consegue achar ele pelo celular que você assiste. Eles têm um aplicativo lá no Google, no Store da Google, né? Na loja da Google, ou da iPhone, lá da Apple. E você baixa o aplicativo The Chosen e ele tem traduzido em português. Tá? Ele tem a legenda em português e ele tem traduzido em português. É muito bom mesmo. Gente, eu acho que nós não temos mais questionamentos, mais comentários. Então a gente fica por aqui. Espero que o estudo de hoje tenha sido bênção aí para vocês. Que o Senhor possa colocar isso no nosso coração, nos ajudar a praticar aquilo que Ele espera de cada um de nós. Né? Até que o fim chegue. Que a gente possa estar preparado para encarar o que está por vir. Tá bom? Fiquem na paz aí. Um abraço para todos vocês. Vou estar colocando aqui o link do grupo do Telegram nos comentários, para caso alguém queira fazer parte do grupo. E no mais, Shalom, tenha uma semana abençoada. A gente se vê no próximo sábado, se assim Jeová nos permitir.